Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, dia 9 de março. Parabéns pra mulherada aí hoje, né? Vamos comentar a rodada de hoje antes. Tá até aqui, eu tô na frente. O primeiro jogo, o Milan contra o Arsenal. Que delícia o Milan. O Gattuso não conseguiu. O Arsenal vinha numa fase horrorosa de 4 derrotas. O Milan vinha, acho que não perdia desde dezembro de 2017 e não aguentou o time do Gattuso, do Wenger. Foi 2-0, um gol do Mkhitaryan, o segundo gol do... o galês lá, Eric Dyer, driblou o Donnarumma, deixou no chão, entrou com bola e tudo porque não quis. Bateu abaixo de 3,5, bateu fora empate, só não cravou o placar, foi 2-0 o jogo. O segundo jogo das análises foi o Borussia Dortmund contra o Red Bull Salzburg. A gente botou um acima de 2,5, ou então ambas marcam, bateu, o placar, o resultado bateu, só foi ao contrário, né? Foi 2-1 para o Red Bull Salzburg, ganhou do Borussia Dortmund, o Schürrle ainda fez um gol no finalzinho, mas não deu, no finalzinho não, 15 minutos do segundo tempo, jogaram meia hora ainda e o Borussia não conseguiu diminuir, bateu ambas marcam, bateu acima de 2,5, só o placar que não deu certo. E o último jogo das análises foi o CSKA Moscou contra o Lyon. Caso, bicho, esse foi a tragédia. Esse a gente sugeriu um caso empate acima de 1,5, achei que o CSKA não perderia, ou um jogo acima de 1,5. O jogo foi 1-0 pro Lyon, esse aqui foi trágico. Vamos para os jogos de amanhã. Amanhã eu separei 3 jogos, os 3 da segunda divisão holandesa, todos às 4 horas da tarde. O primeiro, o Telstar contra o Helmond. O Telstar é o quarto colocado, o Helmond é o 18º, antepenúltimo. Jogando em casa, o Telstar tem 9 vitórias, 4 empates, só perdeu uma vez jogando em casa. Marcou 36 gols, puta ataque do Telstar. Mais 2,5 gols de média marcados, mas também sofre 1,5 gol de média por jogo. Só que nos últimos 5 jogos em casa do Telstar, cara, invicto. Ele vem de... O último jogo foi uma vitória, o penúltimo um empate, 3 vitórias, 5 jogos sem perder em casa. 6 dos últimos 7 jogos do Telstar, não é confronto direto, tá? Só do Telstar. 6 dos últimos 7 jogos dele acima de 2,5 e 7 dos últimos 7 ambas as equipes marcaram. Contra o Helmond, que é o 18º, só ganhou 2 vezes jogando fora de casa, empatou 5, perdeu 6, marcou 14 gols, 1 gol de média marcado, sofrendo muitos gols, 20 gols sofridos, 1,5 de média sofrido. Nos últimos 5 jogos, cara, ele vem de 3 derrotas seguidas, 1 vitória e 1 empate, 3 derrotas seguidas jogando fora de casa o time do Helmond. No confronto direto, o Telstar tem 4 vitórias para cima do Helmond. Eu vou sugerir a vitória da casa, 1,64. Eu vou cravar um 2-0 pro Telstar amanhã. O segundo jogo das análises... Ixi, ficou em azul tu aqui. Fica branco. Só pra destoar da galera. Ixi, agora eu baguncei tudo, mas tá bom. O segundo jogo é o Graafschap contra o Dordrecht. Tá sumindo o nome do Dordrecht. O Graafschap contra o Dordrecht. O Graafschap é o 6º colocado, o Dordrecht é o 11º. O Graafschap jogando em casa, 7 vitórias, 3 empates, perdeu 3 vezes. Marcou 27 gols, bom ataque também, 2 gols de média marcados. Sofrendo 1 gol de média todo jogo, o Graafschap em casa. Vem de 3 vitórias seguidas em casa. Uma derrota e um empate. Baita campanha em casa o Graafschap recentemente. 9 dos últimos 10 jogos dele acabaram com mais de 2,5 gols. 6 dos últimos 7 jogos ele ganhou o primeiro tempo. Esse aqui segura que daqui a pouco eu falo. Contra o Dordrecht, cara, que é o 11º, é matar ou morrer, né? Ele não empata. São 5 vitórias, não empatou, 8 derrotas jogando fora de casa. Marcou 13 gols, o que sofreu o Graafschap é o que marcou fora de casa o Dordrecht. E sofreu 30 gols, 2,5. O Graafschap leva uma vantagem grande, né? Nos últimos 5 jogos do Dordrecht ele vem de uma vitória, uma derrota, 2 vitórias e outra derrota, sem empate, né? Mata ou morre. 4 dos últimos 5 jogos dele, ambas as equipes marcaram. Em 4, acima de 2,5. Esse aqui eu deixei por último porque os dois têm ataques muito, eles partem pra cima, eles são... Olha como é parecido. 7 dos últimos 8 jogos do Graafschap, ele foi o primeiro a marcar. E 7 dos últimos 8 jogos do Dordrecht, ele foi o primeiro a marcar. Os dois vão pra cima, eles querem marcar logo. No confronto direto entre eles, 6 dos últimos 8 jogos acabaram com 2,5 e 7 dos últimos 8 ambas as equipes marcaram. 9 dos últimos 10 acima de 2,5, 4 dos últimos 5 ambas marcaram acima de 2,5. Os dois marcam, são os primeiros a marcar, os dois propõem jogo. Cara, se ambas marcam, tá pagando legal, a 1,53. Tanto casa quanto acima de 2,5 tá pagando 1,40.
Eu acho que o Graafschap ganha do Dordrecht, mas o Dordrecht tem um ataque bom. Eu acho que o meu primeiro palpite seria a vitória do Graafschap, mas um ambas marcam cabe muito bem nesse jogo. Eu vou cravar um 2-1 para esse jogo com a vitória do Graafschap, com um jogo acima de 2,5, com ambos marcando. E o último jogo das análises é o Walwick. Você pode encontrar na sua banca aí o Walwick como o RCK contra o Young PSV, o PSV reserva. O Walwick é o penúltimo contra o PSV, que é o sétimo colocado. Jogando em casa, o Walwick é o quinto, são 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, uma bosta em casa o Walwick. Marcou só 15 gols, mas também não sofreu nenhum absurdo, né? Um pouquinho mais de um de média sofrido. Nos últimos 5 jogos, só uma vitória. Ele vem de uma derrota, um empate, uma derrota, uma vitória aqui há 4 jogos atrás e outra derrota. Faz 7 jogos que não ganha para ninguém o Walwick, são 7 jogos sem vitória e 3 jogos sem marcar gols o Walwick. Contra o PSV, que é o sétimo colocado, são 6 vitórias fora de casa, 2 empates, 5 derrotas. Marcou um gol e meio de média, quase 1,5, mas também sofreu um pouquinho mais de 1,5. Não vem bem nos últimos 2 jogos jogando fora de casa o PSV, são 2 derrotas, mas eu acho muito mais time. No confronto direto entre eles, 6 dos últimos 7, para cima de 2,5. 7 dos últimos 7, ambos marcaram. Mas eu não vou em gol nesse jogo aqui não. Tá 3 jogos sem marcar gol, 7 sem ganhar. Eu vou cravar a vitória do PSV fora de casa, ou então fora empate a 1,40. Tá muito massa. Eu acho que o PSV não perde amanhã nem a pau esse jogo. E eu vou cravar um 2-1. Galera, foram as análises para amanhã, dia 9 de março, sexta-feira. Se curtiram, se inscreve aí, tem vídeo todo dia. Me chama no WhatsApp. Se bem que o WhatsApp eu acho que só vou conseguir mexer no sábado, viu, galera? Um abraço, boa sorte para nós, mano.